Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje tenho muita alegria em receber aqui na nossa reunião do serviço um amigo assim de longa data, na verdade de muito longa data, Tanto que assim. é o professor Dr. Rodrigo Cerqueira. Ele é doutor em ciências médicas, ciências da saúde pela Unifesp e é preceptor, médico preceptor de uroginecologia e cirurgia vaginal no Hospital Santa Marcelina e Conjunto Hospitalar do Mandaqui. E o Rodrigo vai falar, vai nos ensinar a respeito do uso das células tronco no tratamento da incontinência urinária de esforço feminina. Rodrigo, eu agradeço novamente a sua presença e a sua disponibilidade em estar hoje aqui na nossa reunião. Acho que você já pode começar. Oi, Raquel. Obrigado. Muito prazer te ver. Depois de, acho que faz o quê? 5 anos que a gente acabou a residência, mais ou menos. 10 no máximo. Raquel foi minha R1. Ela me colocou na linha várias vezes. Não, minha R2, na verdade, né? Eu era R1 dela. Me colocou na linha várias vezes. É uma alegria. Muito obrigado. É uma honra ter sido convidado para essa reunião. Agradeço muito. E eu vou falar sobre célula-tronco. Aliás, é melhor reduzir isso daqui, gente? Isso aparece na tela ou não? Isso aqui, ó. Fica melhor Porque assim? para nós está aparecendo Oi? aqui o slide certinho. Passa o próximo. Tá indo certinho, fica Apareceu? tranquilo, pode ir. Pode ir assim? Então tá Pode, bom. pode ir assim. Bom, então o assunto que a Raquel me pediu para falar para vocês foi células-tronco e uroginecologia. Na verdade, é um assunto realmente, para nós, bastante novo. Não tem muita coisa ainda em uroginecologia em relação à célula-tronco. Então, eu vou começar do começo, tá bom? Então, eu vou dar algumas definições para vocês entenderem. Então, a célula-tronco faz parte da medicina regenerativa, que estuda o reparo de células, órgãos do sistema do corpo humano, preservando ou restituindo suas formas e funções. As técnicas disponíveis são várias, tem moléculas solúveis, terapia gênica, engenharia tissular, reprogramação celular e terapia com célula-tronco, tá? E a célula-tronco, por definição, é uma célula que é capaz de se autorrenovar e se mantendo indiferenciada, ou seja, ela se divide e se mantém igual. Ou também tem a habilidade de dar origem a pelo menos um tipo de célula madura e diferenciada de algum tecido. Ela pode ser classificada pela capacidade de diferenciação. Então, a célula-tronco pode ser totipotente e forma um novo embrião, incluindo placenta e anexo embrionário. A pluripotente, ela já pode originar a célula das três camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma, mas já não é mais capaz de formar um embrião. As multipotentes podem formar diferentes tipos celulares de uma linhagem germinativa. E as unipotentes originam apenas um tipo celular. Outro tipo de classificação é de acordo com a origem, ou seja, qual é a fonte da célula-tronco. Então, ela pode ser a célula-tronco embrionária, que é a célula pluripotente derivada do embrioblasto, né, também conhecido como massa celular interna, isolada até o quinto dia da fertilização. A célula-tronco pluripotência induzida é uma célula madura, adulta, que é modificada geneticamente por um vírus in vitro para desenvolver a pluripotência. Então, em tese, ela fica igual a uma célula-tronco embrionária, tá? Só que é uma célula adulta que foi geneticamente induzida à pluripotência. E o que a gente vai falar é da célula-tronco adulta, que são células do tecido adulto com capacidade de autorrenovação e diferenciação, mas elas são as responsáveis pela regeneração celular dos órgãos. No nosso caso, né, no caso, a gente estudou a célula-tronco denominada mesenquimal. Então, são células-tronco adultas que se diferenciam em células especializadas derivadas de mesoderma. Então, adipócitos, osteoblastos, condrócitos e mioblastos. O nome correto na literatura, segundo a Sociedade Internacional de Terapia Celular e Gênica, é célula estromal mesenquimal multipotente.
Um nome que ninguém usa, se vocês procurarem na literatura, todo mundo vai falar célula-tronco mesenquimal. Tá? E tem várias fontes possíveis: medula óssea, músculo, sangue periférico, tecido adiposo, cordão umbilical. E tem estudos com todas elas em vários órgãos. Em uroginecologia especificamente, a maior parte dos trabalhos é com célula derivada de músculo ou de tecido adiposo. Como que a gente define que uma célula-tronco é mesenquimal? Então, a Sociedade Internacional de Terapia Gênica e Celular define que para uma célula-tronco adulta ser classificada como mesenquimal, ela tem que ser aderente à superfície plástica, que é o que permite que ela prolifere em cultura, tem que expressar os antígenos de superfície CD105, CD90 e CD73, que exprimem célula indiferenciada, não pode expressar antígeno de superfície CD45, que já marca uma diferenciação para a célula hematopoética, a CD34, que marca a célula endotelial, o HLA-DR, que é marcador de leucócito, CD14, marcador de monócito, CD11B, marca a célula imune, CD19, marca a diferenciação de células B, ou seja, são marcadores que mostram que essa célula já se diferenciou numa linha. Ela não pode ser mais considerada multipotente, ela é onipotente e já não é mais uma célula-tronco mesenquimal. Tá? E, além disso, in vitro, tem que se diferenciar em osteoblasto, condrócito e adipócito. Agora, para a gente utilizar uma célula-tronco mesenquimal em humanos, não basta que ela seja que ela tenha aquelas definições. Também ela precisa ser segura. E os critérios de segurança, segundo a Anvisa, são que ela tem que ter um cariótipo estável, então essa célula é analisada pelo cariótipo convencional e, se necessário, pela hibridização in situ, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, testes microbiológicos, análise de potência in vitro e viabilidade celular, tudo isso vocês vão ver em detalhes mais para frente. Agora, a grande pergunta, né? Como é que a célula-tronco age? Vocês vão ver que tem três mecanismos aqui: modulação de resposta imune, efeito trófico e integração no tecido-alvo. Eu, quando comecei, e eu acho que a vasta maioria das pessoas acha que o método de ação dela é se integrar no tecido-alvo ou se transformar em célula do tecido-alvo. Na verdade, isso até existe, mas não é nem 1% do efeito dela. O grande efeito da célula-tronco são as duas anteriores: modulação de resposta imune e efeito trófico. Então, como é que ela faz isso? Ela faz via contato célula a célula por receptores de membrana ou, o que é mais comum, liberação de fatores solúveis, que vai modular tanto a resposta imunológica inata quanto a adquirida. E ela, célula-tronco mesenquimal, pode ter uma ação tanto pró-inflamatória quanto imunossupressora, a depender do estágio da agressão. Então vamos ver como é que é isso. Então, quando que a célula-tronco mesenquimal vai ter uma ação pró-inflamatória? No início do processo, porque ela precisa proteger o tecido lesado da agressão externa. Porque o tecido lesado, ele produz principalmente interferon gama e fator de necrose tumoral alfa, que são os sinalizadores de agressão. Se esses níveis estão baixos, a célula-tronco mesenquimal entende que essa lesão inicial, que esse tecido tem que ser protegido. Vai ser protegido por uma reação inflamatória. Então, o que a célula-tronco mesenquimal vai fazer? Vai, na resposta inata, recrutar e ativar neutrófilos, vai estimular a migração de macrófagos e promover a migração e ativação de células natural killer. Na resposta adquirida, ela vai promover a proliferação e inibir a apoptose dos linfócitos T, e estimular a migração do linfócito TH17, que é altamente pró-inflamatório. Aí, quando aumenta a produção de interferon gama e do fator de necrose tumoral alfa, a célula-tronco mesenquimal vai ter uma ação imunossupressora. Para quê? Para evitar lesão no tecido por uma resposta imune exacerbada. Então, vocês veem que a resposta da célula-tronco à agressão é uma ação imunomoduladora. Ela tanto vai ter uma ação pré-inflamatória no início, como vai ter uma resposta imunossupressora
quando a resposta imune está muito exacerbada. Então, na resposta inata, aí vai inibir a diferenciação e ativação do macrófago M1, vai recrutar, vai inibir também o recrutamento e migração de neutrófilo, vai inibir a proliferação e ativação de célula natural killer, vai inibir a diferenciação e migração de célula dendrítica e vai inibir a ativação e degranulação de mastócitos. Já na resposta adquirida, ela vai inibir a proliferação e ativação de linfócito B e T, vai promover a apoptose das células T ativadas, inibir as formas pró-inflamatórias da célula T, TH1 e TH17, e vai estimular as formas reguladoras de célula B e T, que são a célula B reguladora e T reguladora. Então, como vocês podem ver, a ação, no geral, da célula tronco mesenquimal, ele pode dizer que é uma imunomoduladora, e vai depender da fase da inflamação para ter a sua resposta. Além disso, tem o efeito trófico. O que é o efeito trófico? É estimular a regeneração do tecido. E aí nós temos 4 mecanismos, que é a inibição da apoptose, estímulo de mitose, proliferação e diferenciação de célula progenitora local, modulação de angiogênese e redução de estresse oxidativo. O que é isso? Então, a apoptose. A apoptose é o mecanismo de morte celular programada, que é fundamental para o tecido. Porque se a apoptose estiver exacerbada, você vai ter lesão tecidual e perda de função. Se a apoptose estiver inibida, você pode ter até a formação de tumores. Então, a apoptose tem que ser modulada. E uma das funções da célula tronco mesenquimal é precisamente modular a apoptose. Então, como é que ela faz? Ela inibe via parácrina a secreção de fator antiapoptótico, interleucina 6, interleucina 10, fator de crescimento transformante alfa. Ele estimula a junção comunicante, que é uma comunicação entre células, tanto por nanotubos quanto por conexina 43. Isso permite até a transferência de organelas, como as mitocôndrias, que num tecido lesado, hipóxico, vai ser importante para aumentar a produção de energia e regenerar esse tecido. E a vesícula extracelular, ela sai da membrana celular da célula tronco mesenquimal carregada de moduladores, como microRNA, proteína e outros tipos de substâncias. Além da inibição da apoptose, tem estímulo de mitose e de proliferação e diferenciação da célula progenitora local. Então, cada tecido tem as suas próprias células-tronco. Lembra que elas estão em todos os tecidos. Então, a mesenquimal, ela também se transforma em célula local, mas ela principalmente vai estimular aquelas células a se diferenciarem na célula madura. Como que ela faz isso? Principalmente pela ação parácrina. Então, por fator de crescimento de hepatócito, por fator de crescimento, aliás, por fator insulinóide de crescimento, por fator de crescimento básico de fibroblasto e fator de crescimento vasculoendotelial. E também estimulação local das células locais, fixando-as no local, então no local lesado. Então, essa combinação, isso daqui é uma combinação de receptor com antígeno, tá? Então, isso aqui é uma combinação que é o receptor da quimiocina CXC4 com o fator derivado de estroma 1. Isso daqui é um potente fixador de célula. Então, ele vai atrair e fixar as células para se regenerarem nesse local. Além disso, tem o fator estimulador de colônia de granulócito e o fator de célula-tronco. Todos eles estimulam a fixação e a diferenciação da célula-tronco local do tecido lesado para ele se maturar e regenerar o tecido lesado. Além disso, modulação de angiogênese. Então, o que é angiogênese? Angiogênese é a formação de novos vasos a partir de capilares pré-existentes. Tá? O que ele faz, então? Ele transforma esses capilares em vasos funcionais, em artérias funcionais, principalmente. Como que ela faz isso? Principalmente nos tecidos hipóxicos. Então, esse é um mecanismo que a gente vê muito, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio. Então, induzido pela hipóxia, a célula tronco mesenquimal vai estimular o fator de crescimento vasculoendotelial,
fator de crescimento básico de fibroblasto, o fator de crescimento transformante beta, o fator de crescimento derivado de plaqueta. Todos eles são estimulantes da produção de aumento e formação de arteríolas a partir de capilar pré-existente, o que vai melhorar a oxigenação do tecido lesado. Além disso, também, por vesículas extracelulares, ele vai levar citocinas e microRNAs que vão levar à angiogênese, além do contato célula a célula. Por fim, o quarto mecanismo, bastante importante, a redução do estresse oxidativo, porque os tecidos lesados, em geral, eles produzem uma grande quantidade de espécie reativa de oxigênio, que aumentam a lesão tecidual. Então, a célula tronco mesenquimal, principalmente, vai ter uma secreção paráquina de fator antioxidativo. Os mais importantes estão em calcina 1 e hemoxigenase 1. Então, elas reduzem as lesões locais, inibindo as espécies reativas de oxigênio. As mais comuns, o peróxido de hidrogênio, né? E as espécies reativas de oxigênio. E por último, e menos importante, com menos de 1% de participação no mecanismo de ação da célula-tronco, é a integração no tecido-alvo, tá? Que é a transdiferenciação, então a célula-tronco se diferencia na célula adulta madura do tecido-alvo, ou fusão celular, a célula-tronco se funde a membrana do tecido-alvo e se transforma nessa célula. Muito raro, um fenômeno de muito pouca importância. Em uroginecologia, tem algumas doenças sendo estudadas, mas a mais importante, de fato, é a incontinência urinária de esforço. Tem alguns estudos com bexiga hiperativa e com síndrome da bexiga dolorosa, mas também são estudos pequenos. Tá? Então, para a gente lembrar rapidamente, a incontinência urinária de esforço, por definição, é a perda de urina associada a esforço físico, tá? E ela está relacionada ou à hipermobilidade da uretra, ou à deficiência do esfíncter uretral, mas está muito relacionada à integridade dos tecidos. Então, a gente pode ver aqui o esfíncter uretral. Está aqui a musculatura liso-uretral, a transversal e a longitudinal, os vasos periuretrais e a membrana. Tá? E aqui a gente vê o quê? O esfíncter uretral externo, que é o estriado, e vemos a face endopélvica. Então, o ligamento uretropélvico, o ligamento pubo-uretral, o ligamento pubo-cervical aqui entre o útero e a vagina, entre a uretra e a vagina, tá? Conectadas ao levantador do ânus para promover a continência através daquele mecanismo da ponte que vocês se lembram da teoria integral da continência. Não vou entrar nesse detalhe, mas vejam, é uma miríade de tecidos diferentes que são responsáveis pela continência, sendo os mais importantes musculatura lisa, né, do esfíncter uretral liso, a musculatura estriada, do esfíncter uretral estriado, e o tecido conjuntivo das faces de sustentação da uretra e do colo vesical. E a célula-tronco mesenquimal, em teoria, ela tem a capacidade de regenerar todos esses tecidos. Daí o interesse em se estudar em uroginecologia, principalmente na incontinência urinária de esforço. A principal fisiopatologia da incontinência urinária, de fato, é o trauma de parto, né? Mas também o envelhecimento. Veja, isso daqui é um esfíncter uretral de uma criança de 5 semanas. E esse é o esfíncter uretral de uma senhora de 81 anos. Notem bem a diferença de densidade de musculatura estriada. E aí a uroginecologia começou a estudar em animais. Então, esse é um dos primeiros estudos. Foi feita em macacos sinomolgos, com cauterização e ressecção de nervo pudendo. Então, aqui nós temos um retrato de como fica o esfíncter uretral depois dessa lesão e com uma injeção só de meio de cultura. Aqui é o normal. Veja, aqui é a macaca normal, então temos aqui em verde a musculatura lisa, em vermelho a estriada. Então a gente pode ver que na que recebeu só o controle, não tem nada. A musculatura estriada ainda tem um pouquinho aqui, a lisa praticamente desapareceu. Aqui é o lúmen da uretra. Aqui a gente pode ver que com 5 milhões de células precursoras musculares esqueléticas, ou seja, não é célula-tronco mesenquimal aqui,
Aqui é o mioblasto, ela já é uma célula-tronco unipotente, ela se transforma somente em músculo estriado. Mas a gente vê já uma tentativa de reorganização de esfíncter aqui. Dá para comparar bem com a que quase não existe na que foi injeção de placebo. E aqui é o leak point pressure, né, a pressão de perda, e a gente vê que na linha de base, a gente tem com a célula tratada, com o passar do tempo, uma melhora da pressão de perda, mostrando uma recuperação do esfíncter. Ainda em animais, aí foi um estudo de uma colega nossa lá da Escola Paulista, que agora está na Federal do Ceará, a professora Andresa Bilhar. Ela fez um modelo de trauma com distensão vaginal. Então, a rata é como se fosse uma simulação do parto, né? E injetou 1 milhão de células-tronco aqui sim, derivadas de músculo, mesenquimais, ou seja, aqui são células multipotentes, tá? Ela estudou diversos aspectos de expressão gênica, mas aqui eu separei principalmente a expressão da desmina. A desmina é um marcador de reorganização celular, ou seja, a presença da desmina mostra que está tendo atividade de regeneração de musculatura, e aqui tanto lisa quanto estriada, tá bom? Então, temos aqui, dá para ver muito bem a musculatura estriada, a musculatura lisa e o lúmen de uma uretra do grupo controle, sem trauma. Aqui o grupo do trauma, mostrando uma desorganização completa da musculatura lisa e da estriada. E quando injetou-se a célula-tronco derivada de músculo, dá para ver muito bem a reorganização da musculatura lisa e estriada aqui, tá? E a expressão da desmina, de fato, muito maior do que no grupo trauma, mostrando que a célula-tronco realmente ativou a regeneração do tecido muscular. Em humanos, com célula-tronco mesenquimal, só tem um estudo que eu achei na literatura. Aliás, eu até esqueci de renovar, eu olhei de novo hoje. Então, essa data, pode colocar 1º de outubro de 2024, continua sendo o mesmo estudo que está lá, sem resultado publicado. Então, ele foi registrado. É um estudo que compara a injeção de célula-tronco de medula óssea em incontinência e compara com a injeção periuretral de zinco de letra média. Então, de medula óssea só tem esse exame. Só tem esse estudo que não foi publicado, tá? Todos os outros são com célula muscular ou adipócito. Eu separei alguns, tá? Que são os maiores, são os mais importantes, mas vocês vão ver que a qualidade é discutível. Então, esse daqui, por exemplo, qual que é a crítica que eu já vou fazer? Ele usa uma célula-tronco unipotente, ele usa mioblasto. E não só isso, ele usa também fibroblasto. Então, ele faz 28 milhões de bioblastos no esfíncter uretral e 38 milhões de fibroblastos na submucosa. Ou seja, ele está fazendo um efeito de regeneração celular mais um efeito selante. Aí não dá para saber qual foi o que fez efeito de verdade. Ele conseguiu uma melhora de 79% de pacientes continentes e 13% com melhora significativa. E uma coisa que vocês vão ver em todos os trabalhos, eles usam sempre índices de continência, que aí é uma soma do PED teste de 1 hora, com o PED teste de 24 horas, com o diário miccional de 24 horas, ou até de 72 horas. Então, eles vão dando notas, tá? E vai de 0 a 6. Também eles usaram a espessura da uretra do esfíncter estriado, pressão de fechamento uretral, coisa que nem se usa mais, tá? Mas tem que se ver que esse trabalho tem quase 20 anos, tá? E também a eletromiografia periuretral em repouso e com esforço. Mas, teve um resultado bom, mas a crítica aqui que não foi célula-tronco derivada de músculo, foi uma célula-tronco unipotente e foi mioblasto. O mesenquimais tem um grupo do Canadá que tem uma série de estudos, tá? Começou com a professora Kerr, em 2008, e esse trabalho do Peters é uma evolução do trabalho da professora Kerr. Então, são 80 mulheres com incontinência urinária de esforço e fez injeção guiada por cistoscopia no esfíncter uretral. 16 receberam 10 milhões, 16 receberam 50 milhões, 24 receberam 100 milhões e 24 receberam 200 milhões de células.
um resultado meio esperado. Quanto maior o número de células, melhor o resultado. Mesmo assim, não muito espetacular. Pode ver que o melhor resultado foi com 100 milhões, em que mais ou menos 85% tiveram mais de 50% de melhora nas perdas diárias. Tá? Mas veja, na média, se for ver bem, a gente vai pegar com 200 milhões, ó, a paciente seca, totalmente seca, chega a 30%. Tá? A vasta maioria tem uma melhora significativa, mas paciente seca já é mais rara. E o questionário de qualidade de vida foi a mesma coisa. Quanto maior a quantidade de células, melhor o resultado. Mesmo assim, não foi espetacular quando comparado com o grupo controle. Tá? Uma evolução, é o mesmo grupo lá do Canadá, aí com 143 mulheres, 93 receberam célula tronco derivada de músculo e 50 placebo. Então, foram 150 milhões de células autólogas ou placebo. E qual foi o resultado? Isso daqui, veja, esse composite, eu nem sei dizer isso em inglês, não sei se é composite, acho que é composite. A Raquel me corrija depois como é que fala isso. De qualquer modo, o placebo foi melhor do que a célula-tronco, tá? Com melhora de 80%. O que é esse composto? É aquilo que eu falei. Nesse caso, é o pé de teste de 24 horas, com diário miccional, com o pé de teste de consultório, que é de 1 hora. Tá? E aqui, pegando só o teste da tosse, viram que teve o mesmo resultado placebo e célula-tronco, uma melhora de aproximadamente 55% em 12 meses. Então, não é um resultado espetacular. É o mesmo grupo, agora com 207 mulheres, tá? 199 receberam célula-tronco e 98 receberam placebo. Também 150 milhões. E aí o que aconteceu? Em 1 ano, veja, quem teve o melhor resultado foram os pacientes que tiveram cirurgia prévia. Tá? Mas qual foi a melhora, de fato, em 1 ano? 40%. Tá? Então, 40% tiveram melhora. O placebo foi um pouco pior mesmo, tá? Com melhora de entre 15% e 25%. Tá? E aí, depois de 1 ano, eles deram injeção em todas. Quem quis receber injeção, recebeu. E aí, em 2 anos, com todo mundo recebendo injeção, teve uma melhora de mais ou menos entre 40% e 45%. Também um resultado nada espetacular. Né? E aí, eu resolvi encarar o desafio de fazer aqui um comparativo entre célula-tronco de medula óssea e célula-tronco derivada de músculo. Tá? Então, a gente queria ver, primeiro, se isso realmente funcionava. Porque o resultado da literatura, na verdade, ele é bem mascarado. Vocês vejam que para melhorar o resultado, eles fazem resultado composto. Então, se melhorar um ou outro, já é considerado como melhora. Entendeu? Então, a gente quis ver se é viável, se o resultado existe. Como objetivo secundário, ver se tem efeito adverso grave e qual é a eficácia da célula-tronco. Efetivamente, o que ela traz de melhora após 1 ano. Por meio do teste de esforço, teste absorvente e questionário de qualidade de vida. Então, a gente fez punção de osso ilíaco, na verdade, gentilmente foi pessoal da hemoterapia do Einstein que coletou para nós a medula óssea para fazer o crescimento das células. E aí eu mesmo fiz as biópsias musculares para isolamento do célula-tronco derivada de músculo, tá? No quadríceps da coxa. Lembra que eu falei de teste de controle de qualidade? Tem que ser muito bem feito, porque esse produto tem que ser seguro. Então, nós temos que ter o teste de identidade para ter certeza que a célula tronco derivada de músculo. Viabilidade, se as células são vivas e podem realmente se transformar nos tecidos que a gente quer, que é o teste de potência, endotoxina e controle microbiológico, para ter certeza que não tem nenhuma contaminação bacteriana ou de fungo, alguma outra coisa. E estabilidade genética, porque não pode ter células com alterações genéticas graves.
tá bom? E a gente injetou, tanto de célula tronco de medula óssea quanto de muscular, 10 milhões de células. Então, a identidade, lembra que eu falei daqueles critérios de não ter alguns marcadores de superfície e ter outros. Então, a gente fez esse teste, tá bom? Então, aqui são os positivos, em que as curvas de citometria não se confundem, e os negativos, em que as curvas se confundem. As curvas são, a cinza são do controle e a vermelha são das células tronco marcadas, são as nossas, tá? A viabilidade, nós temos que saber se as células são vivas. Então, faz-se o corante azul, a célula viva é translúcida, a célula morta é azul. Tem que ter mais de 80% de células vivas, a gente faz a contagem nessa câmera aqui. Teste de potência, elas têm que se diferenciar em 3 linhagens de mesotérmica, né? Então, a gente testa em meio de cultura de adipócito, para a formação de adipócitos, aqui em vermelho são os adipócitos. Célula-tronco tem que se transformar em condrócitos e em osteócitos. Então, tendo originado esses 3 tecidos, sim, uma célula-tronco mesenquimal. Microbiológico, obviamente, fizemos cultura de tudo. Endotoxina é o quê? Às vezes a célula passou por lá, mas já morreu. Mas ela deixa um sinal de que ela passou por lá, que é a endotoxina. Então, a presença de endotoxina mostra que houve a presença de bactérias naquela cultura, então ela tem que ser bloqueada. E a estabilidade genética é o seguinte: a gente analisa 20 metástases, tá? E você não pode ter alterações cromossômicas clonais, tá? Ou seja, não pode ter. Você pode ter até 10% de metáfase com alterações idênticas, tá? Se tiver mais do que isso, é uma clonal, bloqueia a amostra. Se for não clonal, a gente faz uma conferência, que é o FISH, a hibridização in situ. Aí a gente identifica qual é a alteração cromossômica e o FISH ele vai atrás dessa, é uma sonda que vai atrás dessa alteração que você está procurando. Se der o match, tem que bloquear a amostra. Se não der match, libera a amostra. Tá? Então, aqui, por exemplo, um que foi fácil, não precisou nem do FISH, mas até foi feito, é uma trissomia do cromossomo 5, comparado com uma normal. Tá? Bom, além do meu trabalho, nós ainda fizemos um trabalho interessante. Por quê? Duas das culturas de salatão derivada de medula óssea deram trissomia do 5. E a gente quis saber se essa trissomia do 5 é capaz de formar tumor. Então, o que foi feito? Pegamos o camundongo nunu, que é um camundongo atímico, ele não tem nenhuma resistência imunológica. E eles foram mantidos em observação por 185 dias, que corresponde a 14 anos de humanos. Eles ficaram idosos até. Então, dois grupos de animais receberam a célula-tronco de medula óssea com trissomia do 5, via subcutânea. Um outro grupo recebeu célula-tronco geneticamente estável, de doador saudável. E o outro grupo recebeu uma célula que realmente produz tumor. Essa célula aqui, que produz um tumor teratoide rabidoide. Como resultado, todos os animais do grupo tumor, do grupo célula tumoral, foram sacrificados por formação de tumor. Os grupos com trissomia do 5 e com células saudáveis, nenhum desenvolveu tumor. Tá? E ainda por cima fizemos o teste de resposta imune. Vocês se lembram que eu falei que a célula-tronco responde com liberação de citocinas anti-inflamatórias na presença de interferon gama ou fator de necrose tumoral alfa. Então, a gente colocou essas células na presença de interferon gama. O resultado, as células alteradas com trissomia do 5 expressaram a endolamina 2,3 oxigenase, expressaram o ligante de citocina 9, o ligante de citocina 10, e o ligante de citocina 11, que são imunossupressoras. O que demonstrou que, mesmo com a trissomia do 5, essa célula é capaz de fazer imunomodulação. Tá? Bom, mas isso foi um trabalho
paralelo. O meu trabalho foi injetar células estáveis geneticamente, não contaminadas, potentes e vivas na região periuretral. Então, na região realmente da uretra média, que é onde está o esfíncter uretral. Foi feito em ambiente ambulatorial, foi uma injeção transvaginal, tá? Então, a gente usou uma sonda de alívio para marcar a uretra. Eu fui na uretra média e era uma solução de 10 ml, eu fiz 3, 4 e 3. Então, 3 horas, 6 horas, 9 horas, 3 ml, 4 ml, 3 ml. Tá? Então, foram 26 pacientes, 12 no grupo de medula óssea, 14 no grupo de derivada de músculo. Em 12 meses, foram 9 pacientes do que a gente conseguiu avaliar, porque 2 tiveram alteração da trissomia do 5, que foram aqueles grupos que foram testados nos ratos, e uma cultura teve senescência. Do grupo derivada de músculo, foram 14, 10 do fim do grupo, porque 3 tiveram alterações cromossômicas diferentes, ganho de cromossomo X, trissomia do 7 tetraploidia, e uma paciente simplesmente sumiu, a gente não conseguiu mais entrar em contato com ela. E reavaliamos após um ano. Eu ia reavaliar em 6 meses, mas foi bem no meio da pandemia. Eu só conseguia fazer por telefone, então eu acabei nem colocando. Então fiz só a avaliação após 12 meses também, que foi no fim da pandemia. Não foi fácil convencer as senhoras todas a aparecer no ambulatório, mas com muita persistência eu consegui. Então a gente foi ver as complicações. Principalmente dor no local da injeção, disúria, sangramento, dificuldade para iniciar a micção, esforço para urinar, leucorreia ou formação de tumor. E após 12 meses, nenhuma complicação relatada em nenhum dos 2 grupos. Tá? Aí fizemos o teste da tosse no grupo de medula óssea. Antes do procedimento, 8 tinham teste positivo e após 12 meses, 6 tinham teste positivo. Então, não foi uma redução importante. No grupo derivado de músculo, todas tinham teste positivo no início e após 12 meses, 4 pacientes ou 40% delas tinham teste positivo. Esse resultado, então, foi 60% de pacientes com melhora, foi estatisticamente significante no grupo de medula óssea. No grupo derivada de músculo, houve redução significativa de perda no teste da tosse com bexiga confortavelmente cheia. O teste absorvente, então, antes do procedimento, o peso médio do absorvente do grupo de medula óssea foi 16,4 e o peso médio após 12 meses foi 2,4. Mas, como vocês podem ver, o intervalo de confiança é muito grande. Então, no fim das contas, apesar de aparentemente ter uma melhora importante, não foi estatisticamente significativo. O grupo de derivada de músculo, não foi, os grupos foram exatamente iguais, tá? Portanto, não teve nenhuma melhora no teste absorvente no derivado de músculo. E aplicamos também um questionário de qualidade de vida, que para o grupo de medula óssea foi de 63 pontos antes do procedimento e 67 praticamente após 12 meses, então não teve diferença significativa. Também sem diferença significativa do derivado de músculo, mas vocês podem ver que tem a diferença de 11 pontos. Segundo a literatura, você pode considerar uma melhora significativa acima de 10 pontos no ICOL. Porém, como a amostra é muito pequena, e também vocês podem ver, o intervalo de confiança é muito grande, não teve valor estatisticamente significante. Tá bom? Então, o que a gente usou de critério de cura? A gente meio que copiou os canadenses e fizemos um ou outro. Tá? Então, ela é considerada curada se tivesse um teste de esforço negativo com a bexiga confortavelmente cheia ou diminuição de pelo menos 50% do peso do absorvente obtido pelo teste do absorvente. Com isso, nós conseguimos uma taxa de cura de 55,6% no grupo medula óssea, que foram 5 pacientes com redução de mais de 50% do peso inicial do teste absorvente após um ano, e 70% do grupo derivado de músculo. Foram 6 pacientes com teste de tosse negativo e 4 com redução de mais de 50% no peso do teste absorvente. Não houve diferença estatisticamente relevante entre eles. A conclusão:
O nosso objetivo era saber se as células troncos mesenquimais de medula óssea ou de músculo estriado são um tratamento viável. Com 10 milhões de células para tratamento, só 3 culturas de cada grupo não tiveram células com qualidade suficiente para injeção e tivemos um resultado observável, tá? Então, com esses resultados, que não são, a gente sabe, não são maravilhosos, mostrou-se uma melhora. Agora, obviamente, nós temos que melhorar os estudos, melhorar alguns aspectos da terapia celular para que se consiga uma resposta melhor, tá? E isso é tema para discussão. Se vocês quiserem discutir sobre isso, estou à disposição de vocês. Rodrigo, Oi, peraí, deixa eu achar vocês que agora. Não, mas pode falar, estou ouvindo. Eu só não estou vendo tá vocês, me porque eu não sei o vendo? que eu. Não. Mas eu estou ouvindo. Parabéns pela sua aula. É um tema assim bem específico, né, Sim, é de, mesmo. de uroginecologia. E eu queria saber, assim, achei um tratamento um tanto quanto invasivo, Uhum, especialmente para obtenção de células ali da medula óssea, para um sim, resultado muito mais ou muito mais ou menos. menos, exato. Você acha que esse tratamento com células-tronco adultas, ele é realmente promissor para as Então, pacientes que têm incontinência urinária de esforço? então, a resposta, Raquel, é tão complexa quanto o tema. Por quê? Tem muitos aspectos da terapia celular que têm que ser levados em conta, tá? Primeiro, é a qualidade da célula. Então, de quem a gente tirou a célula? A gente tirou a célula tronco de pacientes, em geral, idosas, diabéticas, obesas, hipertensas, e que tem o tecido que vive normalmente sob estresse, sob inflamação. Não, os tecidos dela normalmente são inflamatórios. E se sabe que essas células-tronco, que vivem em ambiente ou hipóxico ou inflamatório, elas têm uma resposta menor, tá? Então, esse é um começo. Essa é uma das respostas. Então, pode ser que tenha uma resposta melhor, por exemplo, se a gente usar a célula-tronco de doador saudável, tá? Outro aspecto, como se produz a célula-tronco, método de produção. Então, você viu, a quantidade de célula-tronco nos tecidos é muito pequena. Em medula óssea, é 0,1% das células da medula óssea no total são as células-tronco mesenquimais. No músculo é menos ainda. Então, você precisa de amostras grandes, mas mesmo assim você tem que fazer essas células se multiplicarem. Então, você precisa usar fator de crescimento, você precisa usar proteínas, proteína animal. A gente tem que usar, por exemplo, usamos soro fetal bovino, que foi uma crítica importante que eu tive na minha arguição. Mas sem o soro fetal bovino, elas não cresceram, entendeu? Ou seja, mas, por exemplo, se você usar muito fator de crescimento e fazer muitas passagens, porque como é que faz isso daí? Explicando muito grosseiramente. Você pega uma amostra, faz o lisado e coloca na placa plástica. Vocês lembram que tem que ter crescimento em, plástico, em placa de plástico para se considerar salatron. Então, ela vai recobrir. Quando chega em 70% de confluência, você troca essa placa. Então, isso é uma passagem. Você tem que obter o seu número adequado por volta de 3 ou 4 passagens no máximo. Porque a partir daí, a tendência dessa célula é entrar em senescência ou ter alteração cromossômica importante. E assim, você viu que os estudos usaram até 100 milhões de células. Acontece que 100 milhões de células em 3 ou 4 passagens significa que eles entupiram as culturas deles de fator de crescimento. Isso piora a qualidade da célula e pode até provocar alteração gênica mais precoce, entendeu? Então, na verdade, Raquel, a resposta é sim. Aliás, tem mais um. Se você prestar atenção, vocês viram que quando eu falei do mecanismo de ação, eu citei tecido em hipóxia, tecido com inflamação,
tecido em estado com excesso de radicais de hidrogênio, né, de espécies reativas de oxigênio, ou seja, tecidos em sofrimento. Quando eu fiz a injeção nessas pacientes, o tecido dela já está regenerado. Então, será que a gente só fazer o pequeno trauma com a agulha é suficiente para ativar essa célula-tronco? Será que a gente não tem que pensar em outro jeito de oferecer a célula-tronco? Está entendendo? Então, e tem bem mais, tá? Eu só peguei os pontos mais importantes da terapia por célula-tronco atuais, as principais discussões atuais com isso. E os trabalhos são muito. E o resultado também é muito difícil, né? Porque cada um, que no Grupo do Canadá, tenta de todo jeito dizer que funciona. Eles usam os métodos mais estapafúrdios para dizer que funciona. E a gente vê que não é isso, né? Não funciona. Não é assim que funciona, tá? Pelo que você falou, Então, é mais ou menos um resultado semelhante aos dos ao agentes de placebo. preenchimento, É né? isso. Exato. Exatamente. Para um tratamento que é É. bem complexo, né? E só para você ter uma ideia, cada 10 milhões de células que é uma ampola de 10 ml custa R$ 38.000, tá? Então, é tipo o Interstim, sabe? Para a bexiga hiperativa. É muito caro para o resultado que ele oferece, né? Então, tem muito, mas tem muito o que desenvolver ainda nessa. Tem muitas perguntas para serem respondidas. Então, eu te diria que sim, Raquel. Na verdade, se for perguntar para mim o que eu acho que o futuro da célula-tronco, na verdade, é que o futuro seja uma tela biológica inserida com incisão única, fixada no ligamento cuboretral, lá na inserção do pulpococcígeo, semeada de célula-tronco. Na verdade, é esse que eu acho que pode ser o futuro mais promissor. Porque já existe isso, já existem scaffolds, que o pessoal gosta de chamar essas telas biológicas de scaffold. Tem tanto biológicas quanto sintéticas, que promovem o crescimento em 3D da célula-tronco. O que é mais interessante, porque as culturas em 3D, elas preservam a sinalização intracelular, então, em teoria, formam um tecido melhor. Entendeu? Então, acho que o futuro é crescimento de célula-tronco em uma base, seja biológica, de matriz extracelular, seja sintética. O mais promissor são os ésteres, são as poliglactinas, os poliglycapones, semeados com célula-tronco, tá? Então, fazendo matéria em 3D semeada, absorvível, só dando a sinalização suficiente para formar o tecido enquanto ela é absorvida. Esse parece ser, na minha opinião, o futuro, muito provavelmente com célula-tronco de doador saudável. Eu acho que as nossas pacientes têm células-tronco muito ruins, tá? Eu acho que a gente vai ter, ou com uma outra linha de pesquisa, que são os sobrenadantes. Você viu que eu falei de vesícula extracelular, de exossomos, essas coisas? São os sobrenadantes. Os sobrenadantes, eles têm a ação da célula-tronco. É interessante, porque ele tem essas microvesículas, eles têm o microRNA, então tem essa sinalização que a célula-tronco tem, sem ser a célula em si. Então, é um material que não tem todos os antígenos que uma célula-tronco tem, entendeu? E possivelmente seja uma parte do futuro também. Então, tem muita coisa, na verdade. O meu estudo é bem inicial só para dizer, olha, funciona, mas funciona mal do jeito que vocês estão fazendo. Mas tem muita coisa que pode ser estudada. Essa é a resposta do meu trabalho. Roberta, Oi, você parece que você eu quer quero fazer uma perguntar. pergunta? Ô, Bom, Rodrigo, tudo bem? Eu tudo sou, bom. eu sou a Roberta, também sou da equipe de urogineco. E no caso, utilizando célula de cordão, Ah, sim. de- que assim, é uma E cordão célula umbilical. de cordão umbilical, ou assim, as células que têm sendo São mais. guardadas, né? É, Eu acho que é uma célula mais interessante, mas aí, lógico que acho que tem que ver que são halogênicas. tem que ver se o doador ele é É assim. compatível, né?
Como a célula-tronco ela é imunossupressora, principalmente, em teoria, ela não deveria ativar o sistema imunológico do receptor. Tá? É diferente da célula hematopoética, por exemplo, que tem aquelas as reações de doador, né? E isso na célula-tronco, em princípio, não existe, porque ela em si é imunossupressora, principalmente. Embora haja alguns estudos que mostram que, na verdade, tem reação imunológica do receptor, sim. Embora seja pequena e sem repercussão clínica nenhuma. E também não inativa a célula-tronco do doador. Então, em princípio, pode ser Entendi. usada sim, tá? É porque é um material muito bom, né? Muito E bom, muito exato, e em grande interessante. quantidade. A vantagem do cordão é que, de fato, responde uma pergunta. Você pode ter uma quantidade maior de células com menos passagens. E é uma célula boa, então Exatamente. pode ser. É uma fonte interessante. Não tem urogineco ainda, tá? Eu vi bastante em vascular e em dermato, para recuperação de tecidos, de ferida, né? E para regeneração vascular. Então, isso tem mesmo. E eu vi que você falou dessa tela biológica, seria até a pele de tilápia nesse caso, ou não? Não, não, é matriz extracelular. Eles pegam um tecido qualquer e tiram toda a parte celular. Então sobra a estrutura da matriz extracelular, de colágeno, de fibrina, entendeu? É essa tela que sobra. Então, você pegar uma fáscia qualquer e tirar toda a parte celular. Vai sobrar só o arcabouço de colágeno, fibrina, elastina, entendeu? E a Que aí técnica seria a mesma, de um é, retropúbico, ou eu faria isso. até de incisão única. Já que é para fazer uma coisa minimamente invasiva, eu faria de incisão única, né? Um mini sling ancorado no bulbo coxígeo dos dois lados e em contato com a uretra, Mas aí entendeu? você precisa do tipo daquele ganchinho ali, né, Não, para você poder. precisaria, aí tem que ver o método de fixar ali no, que Sim, é o grande problema do mini sling mesmo. Porque ele precisa sim. ficar lá por um tempo. Que assim, ele vai ser absorvido, mas ele precisa ficar lá tempo suficiente para as células tronco terem tempo de refazer o sistema de ligamentos e fáscias ali. Que é essa a ideia, na E verdade. a pele de tilápia, você acha que não serviria nesse sentido Pode aí? servir também. Até podemos falar com o Léo. Leonardo, nosso velho amigo, né, Raquel? A gente pode E tentar outra falar com coisa, ele. tem também célula mesenquimal no dente de leite, né? Eu Tem sei que a dente de gente chega leite, na fase adulta, mas tem gente que tem tem dente de de polpa, leite, tem polpa né? Então, dentária. Tem de polpa dentária, tem sangue menstrual. tem. Tem de sangue menstrual. Tem. E que mais? Então, Na tem medula, né? cordão É o que umbilical. você já Não, medula, falou. medula, medula adipócito e muscular são os três principais. São os mais utilizados na literatura. O que estão começando a ser usado é cordão umbilical, Mente. polpa dentária, sangue menstrual, tem de urina, urinária. Consegue pegar, mas assim, é uma quantidade tão pequena, para você conseguir fazer aquilo crescer numa Virar, quantidade. né? Aí você normalmente perde ou por senescência, porque se começa a crescer muito, ela começa a perder a capacidade de se reproduzir. E aí a cultura entra em senescência e não tem mais função. Para a gente ter um banco de estudos, por exemplo, aí no servidor, o que que a gente precisaria, então, nesse caso, né? Para a gente poder ter um núcleo também para poder fazer esse tipo de estudo Olha, na verdade, assim, precisa de um laboratório de genético. terapia celular, tá? Hum. E é caríssimo. A gente tentou na escola, não Hum. conseguiu. Tanto que, assim, a gente conseguiu a bolsa da FAPESP para pagar o que eu te falei, um tratamento, R$ 38.000. Porque a gente fez a Caramba. célula tronco de medula óssea, a gente fez no laboratório de terapia celular do Einstein e de derivado de músculo na StemCorp, que é um laboratório específico de terapia celular mesmo, entendeu? Acho que teria Então, que juntar com esses bancos de célula de cordão aí para ver se vira alguma coisa, não, você né? sabe que uma mulher veio me procurar uma vez. Só que ela estava interessada em veterinária. Eu falei, minha filha, eu não entendo nada de cachorro. Como é que eu vou fazer um estudo com. E era com articulação de cachorro. Eu falei, olha, não posso te ajudar, infelizmente. Eu até falei do projeto, falei de humanos e tal. Ela falou, ah, que legal! E sumiu. Nunca mais apareceu.
Então, tem que fazer Ô, Rodrigo, projeto, tem que fazer orçamento, e é caro, assim, dava vontade de chorar quando vinha a lista, que aí o Einstein e a Einstein Copa dava lista de materiais. Aí a Guta chorava, coitada, chorava de soluçar, porque aquilo era uma fortuna. Rodrigo, deixa eu te perguntar, essas pacientes que você avaliou, elas todas tinham defeito esfincteriano? Você acha que qual é o tipo de incontinência urinária que mais provavelmente vai responder ao tratamento com células Hum, tronco? Não, a gente nem separou nisso, porque senão ia ficar uma loucura. A gente falou em incontinência urinária, e algumas até tinham cirurgia prévia, a gente não separou nada. Incontinência urinária, tá afim de tratar, beleza. Agora, se for pensar no mecanismo de ação, em princípio, talvez o defeito esfinteriano respondesse melhor, porque, em teoria, a uretra está no lugar, o colo vesical também. Então, seria Defeito só a esfincteriano reconstrução sem sem hipermobilidade, é aquela permeabilidade. uretra mais fixa, Isso, provavelmente. exato. Porque se tiver muita hipermobilidade, a injeção não vai ser capaz de reconstruir a face toda a ponto de colocar a uretra no lugar de novo. Você vê Então, que fica mais ou menos, atualmente pelo menos, né? A impressão que eu tenho nesse momento é mais ou menos a mesma indicação dos agentes de preenchimento. Eles vão isso, funcionar melhor no defeito esfincteriano com uma uretra fixa, e o isso. resultado que no momento é médio, né? Bem marromeno. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta Mas eu para o acho que tem futuro. Rodrigo? Honestamente, eu ainda acho que tem futuro. É igual Mas você tem falou, né? Estamos que melhorar muita engatinhando, coisa. né? Tem Estamos muita coisa tateando. aí, Tem mas o muita custo é pergunta o para fator responder. limitador, né, Rodrigo? Até para você Exato. aumentar o N, né? Então, Não, mesmo no Canadá eles fazem, mas assim, demora 4 anos, 5 anos entre um estudo e outro, que deve ser para recuperar o dinheiro. não tem nenhum lugar do planeta ainda que é autorizado, né? Fora de pesquisa, né? Não, não, tudo experimental. Tudo O Irã tem pesquisa. uns trabalhos interessantes, mas Ah, bom. pequenos também. Mas ninguém vai querer ir para o Irã agora, né? Acho que não é uma boa ideia. Mas engraçado, o Sharif Agdas, se vocês olharem, Sharif Agdas, ele é lá de Teherã, ele tem vários trabalhos legaisinhos, bonitinhos, bem feitinhos. Assim, vou fofocar, mais bem feitos que os do Canadá, tá? Sério? Eu acho que o Canadá está tentando empurrar isso de qualquer jeito para recuperar o dinheiro, né? Estou com essa impressão. Porque eles nem definem, quando você olha o trabalho, nem dá para ter certeza que eles usam salatão com mesenquimal. Eles não mostram isso que eu mostrei para vocês, citometria de fluxo, a diferenciação entre esses tecidos e tudo mais, eles não mostram. Eles só falam que é mesenquimal, mas não mostram qual que foi Os o critérios, né? método que eles utilizaram. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Doutor Marcelo? Pode perguntar, gente. Se eu não souber, eu falo simplesmente não sei. Não tem problema. Bom, Acho que eu Rodrigo, então choquei acho as que a gente pode pessoas. encerrar. Eu quero te agradecer Eu que agradeço, novamente porque agradeço aí muito. Obrigado. e vamos ter mais convites aí para você trazer Ah, essas outras obrigado. experiências para compartilhar com a gente. Você gostou das fístulas, né? Tô entendendo. Assim, eu e a Roberta vamos nos juntar, né, Roberta, na expedição. Eu gostei, sinceramente, eu curto. Quem Tamo junto, sabe? vamos lá. Vamos lá. Então tá, gente, boa noite, obrigado Tá bom. pela presença de todos. Rodrigo, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, estou muito honrado. Um Nós abraço que a todo o estamos. pessoal do servidor. Boa noite, então, gente. Boa Tchau, noite. Rodrigo. Tchau, Até a Raquel. próxima. Obrigado. Até.